Naquele bocadinho, e vou de novo pegar no texto, na Bíblia, nesta versão da difusora bíblica, com que termina o relato teológico, a narrativa teológica das bodas de Caná, assim conheci, não é bem com que termina, é o que se acrescenta. O versículo seguinte, que é o versículo 12, que eu já referi numa das conversas anteriores, na altura em que estávamos a olhar para esta narrativa teológica. Se recordam, diz: depois disto, portanto, já acabou a narrativa teológica, Jesus não deixou pedra sobre pedra, ficou tudo em cacos no que dizia respeito à aliança. Não havia aliança nenhuma, afinal. E esta palavra interessa ainda hoje, século XXI, também para os nossos irmãos judeus. É preciso que eles, irmãos e irmãs, que eles aceitem este escaqueirar, este não deixar, este pôr tudo em cacos da construção ideológica, idolátrica, que se chamou aliança entre o povo e Israel. Não há. Felizes serão neste século XXI e a partir dele a expurgarem, a expulsarem de si essa ideologia, porque vão descobrir-se plenamente humanos. Vão encontrar-se com os demais povos na fraternidade, neste denominador comum que é o humano, que anda em todos nós. Tudo o resto é secundário. E se o valorizamos em excesso e até o tornamos algum desses aspectos em absoluto, estamos a construir mais um ídolo, estamos a fazer ideologia, idolatria, e estamos, portanto, a contribuir para descriar o que há de humano em nós. E é preciso expulsar de nós essa ideologia. Também os nossos irmãos e irmãs judeus precisam de expulsar de si, neste século XXI, para serem judeus, um povo judeu, entre os demais povos e com os demais povos, com a preocupação de crescerem em humano e de ajudarem maioticamente todos a crescermos em humano e nada mais. Verão como a paz que daí resulta é a verdadeira paz, só que é a paz que o império não suporta e sempre mata, porque essa paz derruba o império. Ela desarmada derruba o império. Também o império judaico, israelita, que esta ideologia quer construir, derruba lá dentro das pessoas, põe fora. É um demónio, na linguagem mítica, que é preciso expulsar. E claro, os nossos irmãos e irmãs judeus têm que fazer isso. Também nós, as igrejas, temos de fazer isso. Porque depois as igrejas passaram a dizer que eram elas o povo de Deus, o povo eleito. E fora deste povo não havia salvação. Que canalice. O poder é sempre assim, canalice. Os poderes, as suas manifestações são sempre de canalice. Não tem nada de humano. E depois o ar majestático com que o dizem.
Estado solene, dogmático, numa definição, comunicado ao país. Comunicação do Sr. Presidente da República ao país. No horário nobre das televisões. E lá estão os súbditos a ouvir em casa. O ar solene com que ele o faz, porque é mentira. Portanto, como ele tem consciência que é tudo em encenação, tem de fazer isso para ver se convence as pessoas. Os súbditos. Mas se os súbditos disserem que nunca querem ser mais súbditos, querem é crescer em humano e mandam às ortigas tudo o que é poder, eles caem como um baralho de cartas. Olha que não é preciso arma nenhuma, eles caem como um baralho de cartas. É por isso que a insurreição desarmada do humano, dos seres humanos, faz cair os poderes todos como um baralho de cartas. É esta insurreição desarmada que é Jesus. Ao que tem de ser prosseguida em cada geração, para sermos por outras e outros que sejamos, aceitemos ser outros Jesus em cada geração e em cada tempo e lugar, habitados e conduzidos, guiados pelo mesmo Espírito que habita, conduz e guia Jesus. E então, no final, depois diz assim, depois disto, portanto, já é outra, já vai para outra situação e fica pequeníssima. Diz, desceu a Cafarnaum. Eu já li isto numa conversa anterior, mas é bom, neste contexto de maior desenvolvimento que eu senti necessidade de fazer nestas conversas, voltar a ouvir. Diz, depois disto, Jesus desceu a Cafarnaum, estava em Caná da Galileia, na narrativa anterior. Isto é tudo narrativa literária, teológica. Não é uma reportagem jornalística. Desceu a Cafarnaum, muda de cenário, muda de ambiente, muda de contexto. E desceu a Cafarnaum com a sua mãe, a mãe de Jesus, com os irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali alguns dias. Quer dizer, esta parceria durou apenas alguns dias, um curto espaço de tempo, um período curto, porque depois começam a desentender-se. E é desse desentendimento que os discípulos de Jesus protagonizam, porque começam a perceber Jesus como até então não tinham ainda percebido. A perceberem isto que eu estou agora aqui, por exemplo, a dizer, que não houve aliança nenhuma, que tudo institucional era encenação e era, portanto, ideologia e idolatria, que o Deus era ídolo, o Deus que justificava todas essas coisas, esses projetos, essas ambições eram ídolos. Começam a perceber. E claro, o Israel fiel, representado na mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, portanto, os mais próximos ainda de Jesus, a nível de sangue e de carne, demarcam-se. O quê? Mas Jesus é assim? É assim tão radical? Ele desencadeou, viveu, protagonizou uma revolução teológica dessa profundidade? Foi até essa raiz? Pôs em causa todo o nosso passado? E vai, portanto, também o nosso futuro, enquanto sonho, ambição de imperial? Então não. Então não queremos. E, portanto, este entendimento durou pouco tempo. E vai fazer-se a ruptura com o Israel fiel representado na mãe de Jesus e com os mais próximos de Jesus, os seus irmãos, que ficaram todos contra ele. Já perceberam?